Fala pessoal, eu sou o Galão Cripto e eu ajudo qualquer pessoa a investir, proteger e também rentabilizar o seu capital no mercado de cripto. Não é novidade para você, tá todo mundo falando sobre isso, o mercado está em bull run, bull market, ou seja, o mercado está em alta aí e agora que vem a pergunta de R$ 1 milhão. E agora, o que nós vamos fazer? O mercado subiu e eu não sei o que fazer com minhas criptomoedas. É hora de vender? É hora de comprar mais? O que eu faço, galão? E eu te digo, mais importante do que comprar, também é importante saber a hora de vender, beleza? O time é muito importante. Vamos supor aí, então, um exemplo catastrófico que você acabou comprando Bitcoin aí a 48 a 50 mil dólares e aí estourou uma guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos e aí o Bitcoin acabou caindo aí pelo menos uns 40%. E aí a gente entra no ciclo de bear market novamente, né? Imagina só se isso acontecesse, você ia estar comprando topo e aí naturalmente talvez você ficaria tão irritado que poderia vender no lugar errado. Então o time certo é muito importante para você ter lucros mais expressivos. Por exemplo, a gente poderia colocar essa mesma situação um pouquinho mais para frente. Vamos supor que você está só olhando o mercado de cripto e aí estoura uma guerra nuclear também. Naturalmente, o preço do Bitcoin vai derreter e vamos supor que ele chegou lá em 20 mil dólares e aí você foi lá e colocou todo o seu capital em Bitcoin. Naturalmente, o seu risco versus retorno melhorou muito, porque o Bitcoin a 20 mil dólares baseado em seus fundamentos é muito barato. Então, você está utilizando ali do time e análise de preço para entender que aquele momento é o mais correto para você comprar. E por isso, você vai ter muito mais êxito aí nos seus investimentos se você entender sobre time e também sobre precificação dos ativos baseado no fundamento. Para você entender sobre os ciclos de mercado, basta você ficar de olho nas narrativas e possíveis catalisadores aí dos próximos ciclos de alta e também de baixa. Para isso, eu sempre utilizei um conceito muito importante que a gente chama de smart money. Não se assuste porque smart money é muito utilizado aí por traders de curtíssimo prazo, mas o conceito que está por trás é algo que movimenta o mercado e qualquer mercado de renda variável você precisa entender. Existe uma lei imutável no mercado chamada lei da oferta e da demanda. E a smart money é basicamente lei da oferta e da demanda. Basicamente é assim: como nós temos pouca oferta do Bitcoin no mercado, já que ele é um ativo muito escasso, as instituições estão sempre buscando por liquidez, que basicamente ali é uma forma mais fácil de você comprar e vender um ativo. E como o Bitcoin ele é um ativo muito escasso, os big players, as grandes instituições, os grandes traders, os grandes bancos estão dividindo o mercado com o varejo. E aí essa conta não fecha. Os big players sempre vão empurrar o mercado contra o varejo, fazendo com que o varejo seja liquidado e aquelas liquidações, ou seja, aqueles ativos que são vendidos mais baratos, são absorvidos, são comprados ali pelas grandes empresas. E é por essa expertise que as grandes instituições conseguem acumular mais Bitcoin, mesmo o Bitcoin mantendo ali a sua escassez. Então, se você entendeu tudo até agora, você vai entender também que você precisa estar do lado certo da mesa. Se você estiver do lado do varejo, estatisticamente você vai perder dinheiro. 98% das pessoas que entram no mercado de cripto hoje compram errado ou vendem errado, ou seja, elas perdem dinheiro para os big players. A gente não precisa ir muito longe, é só você imaginar aqueles traders de curtíssimo prazo que utilizam uma técnica chamada price action, que basicamente utiliza ali de linhas horizontais para definir pontos de venda e também pontos de compra baseado em bases do preço. E normalmente, não sei se você já teve essa experiência, mas essas pessoas são liquidadas de uma maneira estranha e chamam esse movimento de armadilha. Na verdade, não é uma armadilha, é basicamente uma manipulação do preço, o que nós chamamos de varredura de liquidez à medida ali que os stops são colocados ali abaixo de uma determinada linha, aquela concentração de stops vira uma piscina de liquidez propício para que as instituições empurrem o preço para baixo e capturem todo aquele valor pagando mais barato nos ativos. Para você se tornar um especialista em smart money, assim como eu tenho estudado muito sobre esse conceito e utilizo também para
operações de curto prazo e também de longo prazo, você vai precisar de muitos meses aí de estudo. Mas a ideia não é você se aprofundar nesse assunto. É apenas para você entender o conceito por trás. Aonde está a liquidez é onde está o dinheiro. Nesse vídeo, para aumentar então a sua vantagem competitiva, eu vou trazer um indicador muito simples e algumas técnicas que você pode utilizar para você ter um setup completo, para você nunca mais ficar perdido na hora de comprar e de vender. Mas fique calmo, hein? Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, é o primeiro vídeo que você tem contato com o mercado de cripto, ou você ainda está ali nos primeiros passos, fique tranquilo porque nós vamos soltar uma série de vídeos durante todo 2024 que vai te ajudar demais. Para eu te entregar isso, você precisa tomar uma atitude agora. Basta você ir lá, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo nesse canal, você vai receber a notificação. E aí vai ser muito mais fácil da gente ficar conectado e eu poder te ajudar, tá bom? E se esse vídeo no dia de hoje fizer sentido para você, deixa o seu like também nesse vídeo para ele ser recomendado para outras pessoas que também não são seguidoras aqui do canal. No caso de você ter alguma dúvida em relação a esse conteúdo de hoje, pode deixar seu comentário aqui, porque eu vou pessoalmente responder todos os comentários abaixo desse vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar uma forma muito simples de você gerenciar a sua carteira aí ao longo do bull market, que até uma criança de 7 anos vai conseguir entender, beleza? Então, vai ser muito simples, muito prático e vem aqui para minha tela que eu vou te ensinar tudo agora. O primeiro passo é você entender tudo sobre o indicador MVRV. Eu vou te mostrar aqui na minha tela de uma forma bem didática, de uma maneira bem simples para você entender como ele funciona, tá? E aí eu vou trazer para você aqui esse indicador e não fique preocupado, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acessar ao vivo aqui esse indicador, tá? Basicamente tem algumas linhas aqui, eu vou explicar cada uma delas. Essa linha preta aqui, que está correndo aqui, é o market cap do Bitcoin, tá? É o valor de mercado do Bitcoin. Essa linha azul aqui é o valor médio de realização ali de todos os operadores, os investidores do mercado de cripto, causando ali um efeito de média móvel, vamos dizer assim. E aí, esse laranja aqui, esse risco laranja, basicamente é um indicador que a gente utiliza para analisar ali se é um bom ponto de compra ou um bom ponto de venda. Repare que a gente tem dois pontos nesse gráfico muito importantes, o de cima e o de baixo. Repare que o de baixo é verde e o de cima é vermelho. Justamente essas cores elas lembram algumas coisas para a gente, né? O verde é de compra e o vermelho é de venda. Ou seja, de uma forma resumida, quando esse indicador laranja ele atinge aqui o patamar na nossa faixa vermelha, é um bom ponto de venda. E quando o nosso indicador laranjinha aqui atinge a nossa faixa verde, é um bom ponto aonde você pode começar a se expor no mercado de cripto. Como eu sei disso? Baseado no market cap aqui do Bitcoin, a gente também identifica o preço da cripto em si. Então a gente consegue ver todo o movimento. Quanto mais alto aqui, maior o market cap e também o preço. Então repare que quando o Bitcoin tem um topo, né, ele tem um topo aqui, a gente também tem a linha laranja encostando aqui na nossa faixa vermelha, que teoricamente seria um bom ponto de venda. E depois disso, o Bitcoin desaba aqui. A partir do momento que o Bitcoin ele começa a desabar, a gente vê o MVRVZ, né, o Z-Score aqui, atingindo a nossa faixa verde e também marcando um fundo no market cap e também no preço. Coincidentemente ou não, esse foi um dos melhores pontos de compra, porque a partir disso o Bitcoin subiu demais, tá? Mais de 1000%. Depois o MVRV atingiu lá a nossa faixa vermelha, também marcando um ponto de venda no gráfico, né? Depois a gente atingiu aí um bom período aí de queda no mercado. Isso também fez com que o mercado caísse, né? A gente passasse de ciclo, o MVRV chegou ali a 0,60. E aí, depois a gente teve também um outro bull market que também foi marcado quando o topo ali atingido, né, do nosso indicador ultrapassou aqui a nossa faixa vermelha, fazendo com que fosse um bom ponto de venda, beleza? Depois a gente teve o mercado caindo de novo, mais um momento onde aqui o nosso indicador acabou encostando na faixa verde e depois a gente teve uma alta também expressiva. Isso vai se repetindo várias e várias vezes. Marcação de topo e também ali o MVRV-Z encostando ali na nossa faixa vermelha. Depois a gente tem mais pontos de possível compra aqui e aí assim sucessivamente.
Repare que quando nós estávamos ali nos 15.600 dólares, nós estávamos aqui nesse ponto, num ponto ótimo de compra, e depois a gente saiu dessa região. Estamos teoricamente longe aqui ainda dessa faixa vermelha, o que nos leva a crer que ainda é um bom momento de compra se você ainda não está exposto em cripto. E se caso, enquanto você está investindo, você está comprando, o indicador atingir aqui essa faixa vermelha, eu consideraria que você começasse a vender. Mas não é só vender, porque possivelmente você, a partir do momento que você comece a vender, você vai criar uma segunda dúvida. Meu, será que eu não estou vendendo demais? Ou será que eu não estou vendendo de menos? Ou será que se eu vender tudo eu vou perder a boiada e o preço vai embora sem mim? Então, essas dúvidas também nós vamos te auxiliar com um método muito simples, onde você vai poder aplicar. Esse indicador vai fazer com que você consiga entender o momento do ciclo que você está. Se você está num bom momento de se expor mais ou se você está num bom momento de se expor menos e talvez realizar algum tipo de lucro. A segunda coisa que você precisa fazer é o rebalanceamento de carteira, tanto no mercado em queda quanto no mercado em alta. É importante destacar que quando o mercado está vendendo pânico, você precisa comprar oportunidade, tá? Então, quanto mais o mercado cair, quanto mais o mercado ali dizer que o Bitcoin morreu, normalmente são os melhores momentos de compra. Você pode utilizar um MVRV para ter uma confluência a mais ali nas suas decisões, mas basta que você veja ali um pânico generalizado, utilizando até outros indicadores como o Fear and Greed, que vai medir ali a ganância, né, versus o pânico do investidor de cripto, e aí você pode também ter uma base através disso. Mas só com o MVRV você já vai ter aí uma boa base de onde você está. E o rebalanceamento de carteira vai servir para você não ficar refém do mercado, não ficar aí ansioso pensando se você perdeu a boiada ou se você está vendendo demais ou está vendendo de menos, tá? Para você chegar nesse ponto aqui de já ter investido no mercado de cripto e estar ali buscando formas e métodos de fazer rebalanceamento de carteira, você precisa de uma coisa: entender o seu perfil de investidor. E, entendido o seu perfil de investidor, vamos supor que você seja uma pessoa moderada, você vai se expor ali adequadamente ao mercado de cripto, fazendo com que, mesmo que o mercado suba ou o mercado caia no curto prazo, você não fique tão ansioso ou ansiosa, tá? Mas vamos supor que você é uma pessoa moderada aí nos seus investimentos, então você pegou lá 100% do seu patrimônio e você determinou, então, que pelo menos 20% do seu patrimônio vai ser destinado para cripto. E aí você pegou 20% desse patrimônio e totalizou aí aproximadamente 100 mil reais. Vou usar esse exemplo aqui de 100 mil reais. Então você vai pegar esses 100 mil reais e aí você vai fracionar ele pelo menos 6 vezes no mercado de alta, no bull market. Ou se você estiver vendo esse vídeo enquanto a gente estiver no bear market futuro, você vai dividir esse capital em pelo menos 18 vezes, tá? O que vai dar para a gente aqui um resultado 100 mil dividido por 6, já que a gente está no bull market, de 16.666. Então, todos os meses você vai pegar 16.666,60 e vai aportar ali em cripto. Essa é uma conta para quem vai fazer os aportes mensalmente na mesma data. Por exemplo, você pode escolher dia 10, todo dia 10 você vai pôr 16.666 em uma determinada criptomoeda, tá? Mas você pode fazer isso semanalmente, quinzenalmente ou até diariamente também, se você quiser. Basta que você divida aí, então, esses 6 meses em mais vezes para você identificar qual seria o valor ideal. Assim, você nunca vai estar tão refém assim da alta ou da baixa do mercado. Você sempre vai ter mais caixa de oportunidade à medida que o mercado for evoluindo ou caindo. Você sempre vai estar comprando ali em pontos diferentes, melhorando ali o seu time, ou seja, o seu risco retorno. Entendido isso, depois da gestão de patrimônio, você vai precisar ter uma estratégia de rebalanceamento de carteira. E para isso, eu criei aqui, deu uma trabalheira para criar essa planilha, mas eu criei uma planilha baseada em $1.000 de aporte, numa banca total de $1.000, para você basear aí os seus investimentos, tá? Essa planilha vai estar disponível lá no meu Instagram, basta você pesquisar @galão_cripto.
cripto e me mandar um direct que eu vou te responder e enviar essa planilha totalmente editável para você utilizar aí nas suas estratégias de uma maneira um pouco mais automática, beleza? E como que funciona aqui essa planilha? Eu defini aqui uma banca média, né, total de $1.000 e tudo que a gente for falar aqui vai ser em dólares, tá? E aí eu determinei aqui 3 criptomoedas que nós vamos colocar o nosso capital e vale lembrar que essa não é uma recomendação de investimento. Eu coloquei justamente apenas 3 criptomoedas que são as mais consolidadas do mercado, justamente para você não ficar buscando a moedinha que vai fazer você ficar milionário do dia para a noite, tá? Então eu coloquei aqui uma proporção como se você estivesse comprando, fazendo o seu primeiro aporte no dia de hoje aí, com o valor de $1.000, tá? Um valor aí simbólico para você começar no mercado de cripto, tá? E aí, basicamente, você colocou $400 em Bitcoin, $400 em Ethereum e 20% em USDT, que é a moeda ali lastreada no dólar, ou seja, cada token da USDT vai equivaler a $1 e ela vai servir como caixa de oportunidade. Ela vai estar sempre ali na corretora para que a gente possa fazer as nossas conversões em Bitcoin e Ethereum, aproveitando as boas oportunidades do mercado, que a gente vai identificar lá no MVRVZ, identificando lá na faixa verde, e a gente vai entender que é um bom momento de compra, a gente vai utilizar esse USDT para fazer as nossas compras, tá? E aí, depois que a gente fez ali os nossos aportes recorrentes, como a gente fez lá o nosso esqueminha de divisão de patrimônio, e aí, aqui nesse momento a gente está com $400 em Bitcoin, 400 em Ethereum e 200 em USDT, tá? Aqui o USDT é uma moeda lastreada no dólar, ou seja, cada um token que é emitido tem que ter $1, então ele fica lastreado nisso, então sempre vai equivaler a $1. Um token, sempre $1. Ele vai servir de caixa de oportunidade. Caso o mercado ele venha cair mais do que o natural, a gente vai utilizar esse caixa para sempre fazer compras mais abaixo, tá? E aí, basicamente, eu tenho o ticker aqui, né, o nome aqui das criptos, BTC, Ethereum e USDT. Tem o preço delas atuais, então, em dólar, 45.980, 2.670 no Ethereum e $1 na USDT, tá? Isso equivale, né, às frações que a gente tem aqui nessa célula, $400 em Bitcoin, $400 em Ethereum e $200 em USDT. Proporcionalmente, isso fica 40, 40, 20. E eu fiz essa proporção realmente intencional para você entender aqui o mecanismo. Aí vamos supor que você está com esse capital aqui e o Bitcoin deu uma valorizada e ao invés de 45.980, ele já está valendo $75.000. E o que vai acontecer com a sua carteira é o natural. O Bitcoin vai chegar ali a 52% e se o Ethereum ficar estático, ele vai diminuir ali o seu percentual de expressividade na carteira para 32 e o dólar vai cair para 16. Aí vamos supor que junto com essa valorização do Bitcoin, o Ethereum também subiu e ele foi para $7.000. Então, a proporção ali da carteira total, ou seja, a banca total estimada de 1.902, nessa proporção, 55% vai ser Ethereum, 34% o Bitcoin e 11% só o UST. Qual que é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho é sempre manter os percentuais 40, 40, 20, tá? Esse é o padrão que você vai determinar na hora de investir. Você pode nivelar isso conforme o seu perfil de investidor. Talvez o seu perfil seja um pouco mais arrojado e aí você vai preferir colocar apenas 20% ali no Bitcoin e dividir esses outros 80% aí em outras criptomoedas que talvez tenham potencial de mais lucro. Você é quem vai determinar esse percentual, mas a ideia é que o percentual sempre fique o mesmo a cada ciclo, tá? Então, vamos supor aí que o Bitcoin subiu para 75, o Ethereum subiu para $7.000. Então, qual que vai ser o seu trabalho? É muito simples, basta você começar a realizar os lucros que você está tendo. Então, você vai realizar em Ethereum, vai realizar em Bitcoin e o seu saldo aqui, a sua banca em dólar, vai começar a subir também, o que vai equalizar ali e manter ali os 40, 40, 20 nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, tá? Ou seja, uma forma muito simples de você equalizar isso é utilizar um Excel muito simples, fazendo com que você visualize ali os percentuais
que estão presentes ali na sua carteira. Isso também pode ser visto em dashboards de corretoras, de carteiras. Então, fica muito fácil de você avaliar isso hoje e fazer as suas vendas aí progressivas, tá? Fazendo com que exista uma equalização, sempre mantendo ali o percentual. Então, quanto mais alto o mercado tiver, mais desregulado vai estar esse percentual e o seu trabalho vai ser justamente regular isso, vendendo alguns ativos, fazendo com que o seu caixa de oportunidade sempre aumente e aí você basicamente vai utilizar ele para comprar novas criptomoedas. E essa é uma forma muito conservadora de você fazer o rebalanceamento da sua carteira, utilizando ali o MVRV para você analisar o contexto, o que está por trás ali dos movimentos do preço, se está num bom momento de compra, um bom momento de venda. É importante lembrar que é claro que você teria muito mais lucro que se você mantesse ali o seu capital em cripto e aí ele valorizasse exponencialmente, mas é muito difícil de você acertar exatamente a asa da mosca. Então, esse formato vai fazer com que você nunca fique aí receioso de estar vendendo demais ou vendendo de menos. Você vai seguir um método e o método vai te garantir segurança emocional. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então, por favor, não deixe de deixar o seu like aí. Também, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber outras notificações aqui de outros vídeos, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo.